Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Exposição Bíblica. Eu sou Michel Augusto. Eu queria te pedir a gentileza que você pudesse curtir esse vídeo, deixar um like nesse vídeo. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sino para você receber as notificações. Exposição Bíblica tem uma plataforma específica para treinar pregadores, é o www.academiadoexpositor.com.br. Lá nós temos nossos colegas e amigos Augustus Nicodemos, Gilton Moraes, Emister Maia, Emílio Garófalo, Russell Shedd, nós temos Michel Augusto, Luciano Paes Landim, Paulo Correia, nós temos Wendell Mark Johnson, Thomas Esco, e gravando agora está conosco a Daniel Charles Gomes. Então tem uma equipe aí de colaboradores, voluntários, para treinar pregadores através da nossa plataforma. Bom, eu quero falar com vocês hoje sobre os desafios da pregação no Sermão do Monte. E eu vou tratar do Sermão do Monte descrito em Lucas, por ser menor, e por eu estar também ministrando essa série em Lucas, na igreja onde eu pastoreio. Tá bom? Vamos lá então. Desafios da pregação no Sermão do Monte. Eu quero destacar algumas questões aqui. A primeira questão, o livro e o texto. Nós estamos usando Lucas, e especificamente capítulo 6, versículo 20, que fala o seguinte: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Ok? A segunda coisa que nós precisamos compreender: em qual gênero literário está inserido esse texto de Lucas? O gênero literário é o Evangelho. Eu vou falar de forma bem resumida. O Evangelho, ele é um chamado fervoroso à fé, e enquanto as epístolas, são uma chamada para nós continuarmos arraigados nessa fé. Então, o Evangelho fundamenta as epístolas. Teria muito mais coisa para falar sobre gênero literário, mas no nosso canal nós temos aí o estudo de gêneros literários. A terceira coisa que você tem que considerar ao pregar o Sermão do Monte aqui em Lucas é: qual a teologia bíblica envolvida nesse texto? Ou seja, como nós podemos conectar esse texto à história da redenção em toda a progressividade da revelação bíblica. Vamos lá. A mensagem, no caso aqui de Lucas, a teologia bíblica, descreve que essa mensagem do reino prometida, e a gente tem essa promessa em Gênesis 3,15, logo após a queda humana, mas essa promessa é eterna, dado o lapso temporal, mas ela é eterna. Essa mensagem foi estendida a todas as nações por meio da rejeição de Israel. A mensagem de que o Messias, o Filho do homem, o Filho de Deus, chegou para buscar e salvar o que havia sido perdido. Ok? Então, aqui nesse momento, você tem que criar uma dimensão teológica que está muito ligado à história da redenção. E aqui também você vai trabalhar as dimensões históricas do texto. Quem escreveu o texto, para quem, onde, por quê. Quarto lugar, qual é a ideia central desse livro? Bom, a ideia central do livro está em Lucas 19, versículo 10. Na versão NVI diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É muito importante você entender a ideia central do livro, conectar essa ideia central do livro através do terceiro ponto, que é a teologia bíblica, tá ok? Para que você vá funilando e encontre a ideia central do texto e aplique ao ouvinte de modo que o texto ele vai ficar centrado no Evangelho e não no homem ou
no legalismo ou moralismo que é muito comum nas pregações. Você vai encontrar também o propósito de Lucas, tanto na escrita de Lucas e Atos, está no capítulo 1, versículo 1 ao 4, que é a questão do Teófilo, que necessitava ser bem instruído diante da novidade da fé na sua vida. O quinto lugar, a quinta questão para você pregar o Sermão do Monte em Lucas é: quais os elementos textuais que está envolvido no capítulo 6, versículo 20? Os elementos textuais é aquilo que antecede e sucede a passagem. Bom, como você já encontrou a ideia central do livro, você trabalhou a teologia bíblica, a conexão com toda a história da redenção na progressividade da revelação, você agora precisa conectar esse texto ao que antecede e sucede. E é muito importante que você tenha um esboço bem definido de todo o livro, que vai te ajudar muito a fazer a localização desse texto. E aqui também você vai ter que tomar cuidado com os conectivos, as transições de um versículo para outro, de uma perícope para outra perícope, as conjunções que existem entre um texto e outro texto, um texto dá continuidade a outro texto, e se atente a essas palavras que dão continuidade de um pensamento para outro pensamento, ok? E você não pode deixar nos elementos textuais de entender o contexto mais amplo, ou seja, essa perícope, que vai do capítulo 6, versículo 20 ao versículo 49, ela está inserida dentro de um contexto maior de todo o Evangelho de Lucas. Então, como você vai localizar essa perícope dentro do todo, considerando que você já sabe qual é a ideia central do livro e que você também já sabe a narrativa da redenção que está por trás, que está inserido nesse texto. Okay? Em sexto lugar, você agora tem condições de encontrar a ideia central do texto. Ok? Nós estamos aqui, por exemplo, no capítulo 6, versículo 20, bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Então, essa palavra pobre aqui tem algumas pegadinhas aqui que eu quero passar para vocês na hora que você for pregar o Sermão do Monte, seja ele aqui em Lucas ou em Mateus, capítulo 5 ao capítulo 7. Bom, vamos lá. Nós temos aqui no texto dois tipos de pessoas que são abordadas. As pessoas que são dignas de pena por causa da sua forma exterior, mas que pela graça de Jesus, pelos méritos salvíficos de Cristo, essa pessoa ela é digna de alcançar o reino dos céus, aquilo que é prometido, aquilo que dá a verdadeira felicidade. E essas pessoas, elas apresentam uma certa insatisfação com esse mundo e elas vão ansiar por Deus. Então aqui, para nós acharmos a ideia central do capítulo 6, versículo 20, a gente tem que se atentar a esse ponto. Nós temos dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele grupo indigno, mas se torna digno por conta do mérito de Cristo. E o outro grupo são de pessoas que já estão satisfeitas com este mundo. Elas não vão buscar e não vão ter fome e sede por Deus. Mas tudo isso aqui não é mérito da pessoa. Então, o que está por trás desse texto é uma graça soberana que elege o homem, independentemente dele ser pobre, destituído de qualquer valor diante da sociedade, ou se ele é rico. Independente de tudo isso, a pobreza que o texto vai tratar é essa destituição que essa pessoa tem de qualquer tipo de dignidade diante de Deus aos olhos dos homens. Então eu prefiro achar aqui que a ideia central é uma certa... O pobre aqui,
diz respeito muito mais àquela pessoa que apresenta características de homens regenerados, homens que se veem indignos e são indignos, mas pela graça do Senhor encontram a verdadeira dignidade. E isso aqui não tem nada a ver com a meritocracia, ou o sentido de que você vai ser salvo pela sua condição de pobreza ou de riqueza, tá ok? Alguns pontos de atenção que eu quero te chamar aqui. Aparentemente, quando você olha esse sermão, ele sugere que você precisa fazer algo para se tornar digno do reino. Essa aqui é uma pegadinha, não é isso que o texto está falando. Se você conectou aqui a ideia central do livro, que está conectada a toda a história da redenção, você trabalhou aqui a ideia central do texto, estudou aqui as doutrinas da graça, você vai entender que as boas obras, elas não nos garantem a entrada no reino dos céus. Nada que possamos fazer vai garantir o merecimento do reino de Deus. E a gente vai entender isso em Efésios capítulo 2, versículo 8. Nós somos salvos pela graça, e isto não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Então, quando você for interpretar um texto, interprete sempre à luz de outro texto dentro da narrativa da redenção. Nunca se esqueça disso. Textos aparentemente obscuros, eles são interpretados por outros textos que vão dar clareza no processo interpretativo. Então, cuidado, porque quando você prega o Sermão do Monte, você tem que entender que a justificação vem sempre antes da santificação, que as boas obras não são requisitos para o merecimento da salvação. O que o autor, na sua ênfase literária, descreve aqui é a filosofia de vida do regenerado. Então, quando você olha para esse texto, aparentemente você enxerga uma meritocracia. Mas aqui nós temos uma filosofia de vida daqueles que herdam pela graça de Jesus Cristo, o prometido, o Messias prometido na profecia do Antigo Testamento. Esse Messias traz o reino e chama pessoas que, mediante a sua indignidade diante dos outros e mediante o seu mérito, o mérito de Cristo, essas pessoas se tornam dignas. Nunca por obras ou por merecimento. Então, esse sermão vai enfatizar um Cristo, o Sinclair Ferguson vai falar isso, né? Que o Cristo se apresenta nesse sermão como Salvador e como Senhor, Redentor e Mestre. Então, esse grupo de pessoas que se veem destituídas, que são destituídas e que enxergam a sua miséria, são pessoas que demonstram as características de quem é regenerado pelo mérito de Jesus. Então, o Sermão do Monte fala de uma vida perdoada. É a descrição da vida do santo de Deus, do perdoado por Deus. Ok? Então, cuidado quando você for pregar o Sermão do Monte, porque ele é uma obra, ele é um texto que vai tratar da política do reino de Deus, exposta, demonstrando as características daqueles que pertencem ao reino de Deus, que são do reino de Deus pelo mérito do Messias que estava prometido. E chegou. Nunca se esqueça do texto de Lucas 19:10. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, quem estava perdido éramos nós. Por isso que o texto não aponta para nenhum tipo de meritocracia. O texto aponta para um discernimento espiritual que o regenerado tem que ter das suas características como novo homem, como um homem que foi recriado para viver conforme a imagem de Cristo Jesus. Tá? E em sétimo lugar, qual a doutrina bíblica está contida aqui no texto?
né? O Jonathan Edwards, ele trabalhou muito essa questão da pregação doutrinária, e eu já tratei disso em outros vídeos lá, falando de Thomas Nettles, né? Um livro dele que está sendo publicado agora, está sendo traduzido agora pela editora, uma editora nova que surgiu no Brasil, mas eu já fiz vídeos sobre Thomas Nettles, a pregação doutrinária. Então, a gente tem que identificar a doutrina. Qual a doutrina contida nesse texto? Bom, Sermão do Monte é como se fosse uma doutrina vivida. O Ferguson fala que é o coração do Evangelho. Então eu posso identificar que a doutrina que marca o Sermão do Monte é a doutrina da santificação, porque o Sermão do Monte trata do modo de viver, de santificar do regenerado. Ele trata de uma doutrina vivida. Ele trata de um fundamento na prática que gera santificação. Tá ok? E em 8º lugar, como você vai aplicar o texto? Bom, você vai usar esses recursos que nós trabalhamos agora. Quais foram os recursos que nós usamos? A ideia central do livro, né? Lucas 19:10. Você vai usar a ideia central do texto, que é essa pobreza que ela reflete a característica daquele que se vê indigno diante de Deus pelo próprio mérito da graça de Jesus Cristo. E você vai conectar isso ao dia a dia das pessoas, nas implicações práticas. E a dica que eu dou aqui é cuidado com o legalismo, porque eu mostrei para vocês que há alguns cuidados ao pregar o Sermão do Monte para a gente não cair na meritocracia. Quando a gente entende a natureza do Sermão do Monte, conectado à esperança do reino que chegou mediante uma graça poderosa que seria dispensada pelo próprio Filho de Deus, a gente não cai no erro de achar que somos dignos ou somos merecedores de alguma coisa. Mas o texto vai apontar justamente para a característica daqueles que, pela graça do Senhor, são encontradas dignas do reino, não pelo seu mérito ou pela sua riqueza ou sua pobreza. Então, na hora de aplicar o texto, de lançar esse texto para a realidade do ouvinte, cuidado com a pregação moralista ou legalista, que diz assim, você tem que fazer isso para você ser digno diante do reino de Deus. Esse é um risco muito grande no ato da pregação. Gente, eu espero poder ter ajudado vocês de alguma forma. E a partir de agora nós vamos sempre trabalhar dentro dessas 8 dinâmicas os desafios da pregação em vários blocos literários das Escrituras Sagradas. Hoje nós trabalhamos os desafios da pregação no Sermão do Monte. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e ativar o sino para receber as notificações. Um grande abraço do Michel Augusto, fique com Deus, tchau, tchau.